paz de Cristo, irmãos e irmãs. Então, hoje a gente vai dar início agora à nossa live, onde eu tenho como nosso convidado o irmão Dionei Vieira. Provavelmente a maioria dos irmãos aqui no nosso canal já conhece o irmão Dionei. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é o último êxodo. Tá? Eu não vou falar muito, porque eu já tenho falado muito sobre isso no meu canal nesses últimos dias, mas eu quero deixar antes o Dionei se apresentar aqui para o pessoal, e depois eu faço uma introdução a esse assunto e a gente começa o nosso estudo. Dionei, se apresenta para o pessoal aí. Vamos lá, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Dionei Vieira, como já está no vídeo aí. Eu pertenço ao Ministério aqui da Palavra Viva, aqui em Florianópolis, cidade maravilhosa, no verão, inclusive, o pessoal está todo mundo vindo para cá, parece, né? Então o trânsito está insuportável. Mas o tempo também não está ajudando, então está em chuva, hoje está meio nubladinho, mas é uma cidade muito boa também. Quem quiser está convidado a visitar aqui Floripa, nosso ministério, e será muito bem-vindo. Eu tenho um canal do YouTube, o canal de Dionei Vieira, inclusive não é a primeira live que nós fazemos juntos, né, Tiago? Acho que já é a terceira live que nós fazemos juntos, que fizemos uma do Tabernáculo, fizemos uma do seminário sobre a Trindade, e agora mais essa. E é sempre um prazer poder compartilhar a tela com você. Não só a tela, né? Você esteve aqui em Floripa, não sei se o pessoal acompanhou pelo nosso Instagram, o meu e o seu, e trocamos, né, algumas ideias, inclusive reafirmamos que a gente já tinha combinado a live antes, inclusive, da sua vinda para cá. A gente confirmou. E, gente, Tiago é tudo de bom. Irmão em Cristo, apesar, às vezes, do pessoal achar que a gente tem diferenças, temos muito mais coisas que nos unem do que nos afastam. Na verdade, acho que a esmagadora maioria das coisas nos une. Né? Amém. Isso é verdade. Isso é importante. É. Eu vou dizer, a palavra de Deus é aquilo que nos une, né? Que é tão atrativa, né? É verdade. Então, gente, vamos dar início ao nosso estudo de hoje? Aproveitar, né? Vamos remir o tempo e aproveitar o máximo possível tudo aquilo que a gente tem para compartilhar. Porque eu vou dizer para vocês, esse assunto ele é tremendo. Só para vocês terem uma ideia, eu preparei uma sequência de estudos aqui sobre o último êxodo, onde nós vamos ter a participação hoje na primeira live do nosso irmão Dionei. Depois nós vamos ter mais uma live sobre o último êxodo junto com o pastor Alex, para falar sobre o último êxodo, mais com aquela visão no livro do Apocalipse. E por fim, acho que a gente vai ter mais uma live com o irmão Israel, só para a gente dar uma ênfase nessa parte do deserto, em que embora a gente vai falar hoje também sobre isso, tá? Então, gente, eu quero que vocês possam aproveitar ao máximo o que esses irmãos vão compartilhar com vocês, assim como eu, porque eu digo para vocês, eu aprendo muito. E hoje eu estou muito sedento por aprender mais também. Então, para a gente começar o nosso estudo, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz uma sequência de vários mapas mentais que eu quero compartilhar com vocês na nossa live de hoje, para vocês poderem entender de uma forma um pouco mais ilustrada o que a gente vai compartilhar com vocês hoje. O primeiro mapa que eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei ele em outros vídeos, mas os demais eu fiz eles hoje, então tem muita novidade que eu quero compartilhar com vocês, fora os acréscimos que o irmão Dionei também vai compartilhar da palavra de Deus. Então, só para vocês entenderem o que a gente vai estar falando hoje, eu quero começar compartilhando o seguinte com vocês. Nós temos aqui uma espécie de mapa mental, só para você entender um pouquinho. Eu criei aqui uma linha do tempo que vai desde Abraão, que ela está apontando para uma cronologia do tempo que vai até a entrada na Terra Prometida, quando Josué introduz o povo na Terra Prometida. E isso inclui também um período de 40 anos no deserto. E eu criei uma segunda linha do tempo aqui em cima, onde eu falo sobre a mesma visão do Êxodo, porém numa visão micro, que é de Abraão até o Monte Sinai. Por que eu estou falando isso para vocês hoje? Porque hoje, eu e o Dionei, nós vamos falar sobre essa visão do Êxodo com ênfase em Abraão, a libertação no Egito, os 40 anos no deserto e a entrada na Terra Prometida. Na próxima live, na próxima aula, junto com o pastor Alex, a gente vai começar a falar então sobre
essa linha de cima, onde a gente vai dar uma ênfase no livro do Apocalipse também. Então, só para você entender que são duas figuras diferentes e as duas são camadas de revelações que estão sendo reveladas lá no Êxodo. E por isso o título de hoje vai ser o último Êxodo, porque muito do que aconteceu lá no princípio, a gente vai ver que vai voltar a acontecer. Ou pelo menos é uma sombra que está apontando para a realidade que já vivemos hoje, que é o que a gente vai mostrar nessa live de hoje para vocês. Então, tendo feito, né, essa breve introdução, eu quero, na verdade, deixar o irmão Dionei fazer a introdução no estudo e daqui para frente a gente vai começar a entender um pouquinho melhor. Só para vocês terem uma ideia, a aula de hoje ela vai estar dividida em 4 partes, que eu vou mostrar para vocês aqui só para depois o irmão Dionei dar início então ao nosso estudo. A aula de hoje ela vai estar dividida, deixa eu só adicionar o mapa aqui, ela vai estar dividida nestas 4 porções. Nós vamos falar sobre o Egito, Abraão e o povo indo para o Egito, vamos falar sobre a libertação e vamos falar sobre os 2000 anos de peregrinação, tipificado nos 40 anos no deserto, e a entrada na Terra Prometida. Então, basicamente, eu estou mostrando isso para vocês apenas como título de introdução, tá? Estou mostrando isso para vocês apenas a título de introdução, para você que está chegando no início ou vai assistir daqui a pouco, para que você saiba o que esperar até o final dessa live. Eu digo para vocês, não sai. Fica aí que tem muita coisa para vocês aprenderem, e eu digo, esse tema é fantástico. Então, vamos lá. Dionei, você quer começar fazendo a introdução, apresentando os textos bíblicos e depois eu entro como um comentarista? Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Então, gente, eu vou... O Thiago já comentou, ele já fez uma série de vídeos sobre a questão do Êxodo, eu recomendo, inclusive, aos irmãos assistirem. Tem coisas que ele já falou sobre esse tema que eu não vou entrar nesse assunto novamente, até porque vou chover no molhado, né? E o irmão Thiago já explanou muito bem. Um deles, inclusive, eu vou só trazer um adendo, mas no sentido muito mais gramatical, por causa do hebraico, mas eu vou reafirmar aquilo que o irmão Thiago já fez num vídeo anterior, que é mostrar através de Abraão um paralelo da vida de Abraão, inclusive muito relacionado ao êxodo que vai acontecer, inclusive com o povo de Israel também. Então, até porque vocês sabem, né? Abraão sai da sua terra, da sua parentela, vai para Canaã, e lá em Canaã ele vai enfrentar uma fome severa. Essa fome severa leva ele a descer ao Egito, né? E no Egito tem toda aquela situação com Sara, e Sara só é liberta por causa da questão de uma praga que Deus manda sobre Faraó e toda a família, né? E aí ele sai de lá com grande riqueza, o texto deixa isso muito claro, volta para Canaã. Então você já vê aí vários paralelos relacionados justamente à própria descendência de Abraão indo para o Egito, aquilo tudo que você já conhece. Mas eu vou mostrar esses paralelos só para reafirmar aquilo que o irmão Tiago já falou em outro vídeo, mas vou usar o hebraico para você ver essas similaridades, para você ver que, ao que tudo indica, quando você analisa isso de uma forma gramatical, você vê a intencionalidade, né, da palavra de Deus em fazer o paralelo. Há uma questão intencional, né, e como ela é intencional, certos termos vão se repetir muitas vezes. E alguns termos são muito específicos dessas duas características, uma voltada para Abraão e outra voltada para o povo de Israel, né? Eu vou compartilhar minha tela, eu vou às vezes olhar para cá, para você, vai parecer que eu estou olhando, né, para lá, mas é que eu estou com outra tela onde eu vou compartilhar a minha Bíblia aqui, tá? Então, deixa eu trazer ela para cá. E cadê? Vamos lá. Para quem não... Às vezes o pessoal me pergunta que Bíblia é essa que eu estou usando, gente. Só para vocês saberem, ela é chamada Bíblia Logos, tá? É a Bíblia que eu uso aqui. Muito bem. Eu vou começar com essa fala de Deus, né, para Abraão, e você vai ver um paralelo dela, né, relacionado justamente ao que Deus vai falar muitas vezes com o povo de Israel. Então, por exemplo, quando ele fala para Abraão, em Gênesis 15, 7,
diz assim: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então você vê uma apresentação de Deus, né, falando justamente do que ele fez com Abraão e sobre a promessa de uma terra, né, justamente para ele e para sua descendência. Você vai ver algo similar nessa questão, nessa mesma linguagem do Êxodo. Então, Êxodo 20, você vai ter novamente dizendo: Olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E você vai ter um outro texto, por exemplo, Deuteronômio 5:6, que vai falar a mesma coisa. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Então você já tem um paralelo aí de Abraão, onde ele fala justamente, né, da questão de Ur dos caldeus, e para essa situação do povo de Israel, você tem uma apresentação similar, só que, claro, no contexto de cada um. Outra questão curiosa que você vai ter relacionado a isso está vinculado também, né, deixa eu trazer aqui, a essa questão de Gênesis 12:10, quando ele vai descer, né, para a terra do Egito, por causa de uma fome. Né? Então o texto fala: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar aí, porquanto era grande a fome na terra. Né? Esse era grande a fome na terra, você vai ter, deixa eu trazer os termos no hebraico, para você ter uma noção, né? O termo para fome é um termo até comum no texto hebraico. Tá? Você tem essa similaridade sempre em relação a isso. Mas esse termo grande, traduzido aqui, pelo menos na minha versão, né, eu estou com o meio da revista atualizada aqui. Então, há variações em algumas delas. Esse termo grande, deixa eu colocar aqui, ó, que é kaved, né, está relacionado a também, né, severa, gravíssima, que é o que você vai encontrar, por exemplo, quando você pega, né, os textos de Gênesis 47. Quando o povo de Israel, a descendência lá, né, a partir de José, Jacó e a família dele toda, né, em Gênesis 47, você vai ter essa mesma construção do texto. Né? Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa, ou, como está na versão que nós acabamos de ler, a fome é grande, né? Porque é o mesmo termo relacionado, você vai encontrar uma repetição disso novamente em Gênesis 47:13. Né? Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. E aí você sabe, né, o povo desce para a terra do Egito, depois Jacó com toda a sua família, e vão habitar ali por um bom tempo, até ser reduzido à escravidão, né, que é uma coisa que a gente ainda vai discutir quando fala um pouco sobre Gênesis 15. Outra similaridade que você tem é Gênesis 12:17. Deixa eu trazer aqui, que vai falar justamente da praga. Né? Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Né? Por quê? Porque o Faraó tinha pego a mulher de Abrão, né? Afinal, Abrão tinha dito que ela era irmã dele, não esposa, né? Ele mentiu quando estava no Egito. E Faraó se encantou com Sarai e pega ela para esposa. E Deus joga praga sobre ele. E essa parte é interessante porque esse termo, traduzido como praga aqui, né, que é o termo negar, né, ele justamente vai aparecer de novo, né, no contexto da praga do Egito. Né? Então você vai ter, por exemplo, isso lá em Êxodo 11:1, quando vem a última praga, que ele vai usar exatamente o mesmo termo. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. E o termo aqui também é o mesmo termo, né? Só ajeitar aqui minha tela, que eu não sei por que ela não está 100%. Agora, acho que está. Deixa eu só voltar lá. Opa, acho que foi demais. Aqui. Né? Ó, se você olhar aqui, ó, é o mesmo termo no hebraico. Então, você vê uma similaridade, mais uma, gramatical, que aparece exclusivamente na história de Abraão, quando está no Egito, em relação à praga que lança sobre Faraó, e a mesma coisa, a mesma expressão gramática você vai encontrar nesse texto de Êxodo 11, principalmente quando vai falar da última praga, né? Que é onde ela aparece. Se você pegar as outras versões aqui sobre praga, né,
Ela vai aparecer muito em Levíticos, ó, mas em Êxodo mesmo, ó, você pode ver, está falando basicamente de Levíticos, mas em Êxodo só vai aparecer uma vez, e especificamente nesse texto de Êxodo 11:1, quando fala, né, da última praga, a praga que traz a libertação, que é a mesma coisa que você vê no contexto de Abraão, porque é a praga que Deus lança sobre Faraó, é o que dá a libertação de Sara, né? Então, Sarai sai justamente por causa desse mesmo contexto, o que é mais uma evidência dessa questão, né? Outro termo que você tem também é usado em Gênesis 12:20. Deixa eu voltar para cá, né? Onde Faraó dá ordem aos seus homens a respeito de Abrão, né, para que ele seja acompanhado, ele, a sua mulher e tudo que ele possuía. Né? E esse acompanhar é para mandar embora, na verdade. Né? Aqui até é uma tradução muito mais, assim, digamos, não diria nem politicamente correta, mais polida, né, mais educada. Mas a verdade é que Faraó mandou o pessoal dele para se livrar de Abraão mesmo. Ó. Manda esse cara embora, não quero mais ver ele, porque só me trouxe problema. Né? Então, esse termo, quando você pega aqui, ó, que é xalá, fala justamente de despedir, né? Mandar embora, até mesmo expulsar, deixar ir. Né? E você vai ver que esse termo, deixar ir, vai acontecer em Êxodo, do capítulo 3 ao capítulo 11, várias vezes. Né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, e ver as referências, por exemplo, você vai encontrar, né, muitas vezes aqui, ó, Êxodo 3:14, 3:15, Êxodo 7, Êxodo 24, e, gente, muitas vezes você tem essa mesma contextualização. Né? Inclusive, Êxodo 12, deixa eu trazer ele aqui, ó, 12:33, você tem novamente isso, ó, os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora, e é o mesmo termo, tá? É a mesma palavrinha, da mesma raiz. Você vai encontrar também no versículo 36, também para, né, mandar eles embora e despojar, nesse caso. Né? Lembra que, assim como Abraão sai, quer ver, ó, em Gênesis 13, ele sai muito rico, né? Saiu, pois, Abraão do Egito, né? Abraão ainda, né? Do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele, e Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro. Então ele sai do Egito, né, bem, digamos assim, com despojos bem riquíssimos. E é o que você vê acontecendo em Êxodo 12:36. Né? Quando eles mandam, o faraó manda o povo de Israel embora, eles simplesmente saem, mas eles pegam objetos de prata, objetos de ouro, roupas, né, vários elementos, e despojam os egípcios, o que é um paralelo, mais uma vez, relacionado a isso. Então, são várias questões que você encontra na história de Abraão, indo para o Egito e depois retornando de lá, né, liberto por causa de uma praga que foi sobre Faraó, e a questão dos despojos, ainda voltando mais rico do que quando chegou, é a mesma coisa que você encontra nesse paralelo, e você vê, eu não vou pegar todos os dados gramaticais, senão vai ficar muito maçante, e a gente quer, na verdade, falar muito mais do contexto depois do povo liberto. Mas que é fundamental você entender isso, sem dúvida, vale a pena. Tem uma questão, inclusive, na própria vida de Abraão. Deixa eu mostrar para vocês uma outra. Deixa eu parar essa tela aqui e compartilhar uma outra tela que mostra um pouquinho de como é o quiasmo da história toda de Abraão. Tá? Não sei se dá para ver aí. Ó, essa é a estrutura quiástica da narrativa de Abraão. Tá? Estrutura quiástica é o seguinte: se você pegar no texto das Escrituras, você vai descobrir que vários delas seguem um padrão de muitos paralelos. Então, tem paralelos enormes e, às vezes, em camadas de texto gigantes, que é o caso da história de Abraão. Você vai ver aqui um quiasmo que vai desde o capítulo 11, versículos 27 a 32, até a genealogia de Naor, que é o capítulo 22 do Gênesis, versículos 20 a 24. Então, você tem aqui, ó, um quiasmo, né, uns paralelos que são feitos da vida de Abraão, da sua jornada, de praticamente quase que 10 capítulos inteiros, né? Quase 11 capítulos ao todo. E você vê os paralelos que são essas letrinhas aqui, ó, A, B, C, D, E
e aí você tem os paralelos deles, né, que é o E', D', C', B' e A'. Então você vai ver que o texto, como é construído a história na estrutura hebraica, ela tem muitos paralelos relacionados. Então você vai ver, por exemplo, que o A e o A' estão relacionados. Por quê? Porque ele começa com a genealogia de Tera, né, de Terá, onde vai falar justamente do nascimento de Abraão, e você depois tem fechamento disso com a genealogia de Naor. Né? Depois você tem o comando para que Abraão saia da terra, né, da terra dos caldeus, da terra de Ur. E isso está lá em Gênesis 12, dos versículos 1 a 9. E você vai ver o paralelo, né, que é um outro comando para sair, que é quando Deus pede para Abraão, no caso já, né, para ele sacrificar Isaac. Então, para ele sair de onde ele está e ir até, né, o Monte Horebe, onde ele vai fazer efetivamente o sacrifício. A gente sabe que é uma caminhada de 3 dias. Então, você tem um paralelo direto relacionado, assim como você tem, por exemplo, a Sarai num palácio, né, tá lá num palácio estrangeiro, que é o palácio do faraó, né, e você tem também ela novamente em outro palácio, agora Abimeleque, lá no capítulo 20, até o 21, 34, onde também você tem Sarai, agora não mais Sarai, mas agora Sara, né, no palácio de Abimeleque, também vai receber algumas pragas para que ela possa ser liberta, e toda a história relacionada, inclusive, né, a questão de Ismael ali, né, então os paralelos, que é esse paralelo C e C'. Se você seguir a história novamente, ó, você tem a derrota de Sodoma, onde Abraão resgata Ló e salva Sodoma. E no paralelo dele em Delinha, no capítulo 18, Abraão tenta salvar Sodoma dessa vez, a gente sabe que não vai conseguir, mas Ló é resgatado e Sodoma é destruída. Então, mais uma vez, o paralelo direto. Até você chegar à parte das alianças. Então, você tem a aliança entre as partes com Abraão e a anunciação de Ismael, isso é capítulo Gênesis 15, em um paralelo com a aliança de circuncisão de Abraão, lá em Gênesis 17, até o 18, com a anunciação de Isaac. E o centro do texto, o ponto focal de todo o texto, é justamente o capítulo 17, que é a mudança do nome de Abraão para Abraão e o nome de Sarai, né, que era para Sara. Então você vê que toda a estrutura do texto ele aponta para uma região central. A região central, basicamente, você tem as alianças aí relacionadas, né? E você tem toda a mudança dos nomes de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, por causa da aliança que foi feita especificamente. E aqui tem um ponto interessante, deixa eu descompartilhar aqui e trazer uma curiosidade do hebraico, né? Que eu acho que vale a pena citar, até porque tem tudo a ver com essa mudança dos nomes, tanto de Abraão quanto de Sarai. Bem, vocês sabem o nome de Deus, como Deus se apresenta, né? Deus se apresenta com vários nomes, mas tem um nome que ele é um dos mais usados em relação ao nome de Deus, que é o que ele vai se apresentar lá em Êxodo 6, efetivamente, né? Você tem em Êxodo 3 uma prévia disso, mas é Êxodo 6 que você tem a apresentação dele como Yud Rei Vav Rei, né, que são aquelas 4 letras do hebraico, o tetragrama sagrado, né, que basicamente é isso aqui. Tem lá, Yud, Rei, Vav, Rei. Né? Esse é o tetragrama sagrado, né, transliterado muitas vezes no português como Jeová, Javé, tem várias transliterações, mas a gente sabe que nenhuma delas está relacionada à pronúncia correta. Né? Essa questão da pronúncia tem um debate até hoje. O nome de Deus, por si só, tem várias coisas muito interessantes. Eu acho que até na live do Tabernáculo nós comentamos alguma coisa sobre isso. Não comentamos, Tiago? Eu nem lembro mais direito. Mas, caso, né, você não tenha visto, eu vou relembrar algumas coisas curiosas. Uma delas é que cada letra no hebraico tem valores, né? Então, cada uma delas atribui um valor. Então, o Yod, por exemplo, vale 10. O Rei vale 5. O Vav vale 6. E o outro Rei aqui vale 5. Aí você olha para mim e diz assim, e daí, Johnny, o que isso tem a ver? Na verdade, tem várias questões relacionadas. O Tiago tem alguns vídeos dele nas aulas sobre a criação, inclusive, que ele vai comentar sobre isso, principalmente sobre Gênesis 1:1. Né? Eu acho que vale a pena você depois rever essas aulas, caso você não tenha visto.
né? E que vai ficar mais claro para você. Mas aqui tem uma coisa curiosa. Quando você pega essa questão dos números e você tenta pegar pela Bíblia, não por misticismo. Eu não sou cabalista, tá? Então já vou adiantando e não recomendo a Cabalá em vários aspectos, né? A Cabalá é algo muito místico, mas biblicamente falando, quando você analisa isso na estrutura bíblica, você pode tirar vários significados deles que valem a pena ser observados, porque são bastante curiosos. Por exemplo, o número 10 na Bíblia. Quando você fala o número 10 na Bíblia, automaticamente você lembra dos 10 mandamentos. E automaticamente você lembra das 10 pragas do Egito. Então você está lembrando aí de questões relacionadas à justiça e juízo, né? Então, quando você fala número 10, você está falando de justiça ou juízo, que estão relacionados, né? Porque o juízo, efetivamente, é um julgamento para estabelecer a justiça. Então, ambos estão interligados. Quando você fala do número 6, você está falando da criação e do homem, né? Então, você tem um aspecto maior, a criação, e um aspecto menor, o homem. Por quê? Porque toda a criação foi feita em 6 dias, né? E o homem foi criado no 6º dia. O 6 tem a ver com o número de homem, Apocalipse 13 já deixa isso muito claro, então não é uma interpretação só minha, né? O próprio texto bíblico reitera essa questão, e vai lembrar que você é como diriam os cientistas, né? Você é um ser à base de carbono, e se você olhar a tabela periódica, para quem ainda lembra das aulas de química, né, o carbono ele tem valor atômico 6, porque ele tem, né, 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons. Então, 666, né, não tem mais homem do que isso. A nossa característica é toda ela baseada no carbono 6. E os seres viventes, muitos deles também, da mesma forma, o que evoca a criação no número 6 também, né? Muito bem. O que a gente sabe é o seguinte, que a lei, né, porque a justiça de Deus, o juízo de Deus é baseado numa lei, né? A lei, para o homem, por causa do pecado, né, é uma condenação. Se a lei te encontrar num beco escuro, sozinho, né, você e a lei, você não vai sobreviver, porque a lei vai te matar, porque você, né, já pecou, e o salário do pecado é a morte, né? Então, a lei ela acaba te destruindo. Só que a gente sabe que o objetivo de Deus nunca foi criar nada, e muito menos o homem, para ser destruído, né? Na verdade, o objetivo sempre foi que o homem usufruísse de tudo que Deus é, né? Isso eternamente, não houvesse morte. Então, Deus sempre teve um plano, e o plano nós sabemos, chama-se Cruz de Cristo, né? Cristo veio trazer a solução do problema. E a solução do problema também está aqui, curiosamente, né? Porque o número 5, biblicamente falando, tem a ver com, por exemplo, aspectos redentores. Por exemplo, você tem no tabernáculo, Levíticos capítulo 1 a 7, 5 tipos de sacrifícios, né? Holocausto, sacrifício de minhá, que é o de cereais, né? O sacrifício da oferta pacífica, que é o sacrifício de paz, também conhecido, o sacrifício, a expiação pela culpa, né? E a expiação pelo pecado. Então, tem 5 tipos diferentes relacionados à redenção, assim como Cristo teve na cruz 5 feridas, né? Nas mãos, nos pés e no lado, né? Então, o 5 está relacionado muito à graça, né? A graça. Então, é como se Deus fizesse o seguinte: para que a lei não destruísse a sua criação e o homem, ele vai ladear, ele vai proteger a criação com graça sobre graça. E não por acaso, aí pode ser uma mera coincidência, 5 e 5, 10, que tem o mesmo peso, é como se Deus equilibrasse a justiça e a misericórdia, né? Então você tem esse aspecto bastante interessante. Aí você me pergunta, tá, Edionei, que isso tem a ver com a questão de Abraão e Sara aí, que você estava se comentando? Bem, caso você não lembre, o nome de Abraão, antes da mudança de nome, era mais ou menos assim. Eu tenho um Aleph, um Beit aqui, acho que eu fiz até grande demais, mas tudo bem. Vou dar uma espremida aqui. Então, isso aqui é Abraham,
ou seja, antes da mudança do nome. Vou botar o de Sara aqui embaixo, né? Que é Sarai. Né? Então aqui você tem Abram e Sarai, né? Ou Avram e Sarai. E a mudança de nome que Deus faz é como se Deus pegasse, porque Deus fez uma aliança com eles. E quando você tem uma mudança de nome, gente, para você só lembrar, porque isso tem a ver comigo, com você, né? Porque, de certa forma, simbolicamente, quando é que você muda o seu nome nos dias atuais, né? Ou quando você recebe um nome? Ou quando você casa, há uma mudança de nome, né? Ou quando você nasce, onde um nome lhe é atribuído, né? Então, quando você recebe um novo nome de Deus, é como se Deus adotasse você, né? Por adoção. Então, você foi adotado. Então, para simbolismo de autoridade, porque quem tem autoridade sobre dá o nome. Lembra? Por exemplo, quem deu o nome para o homem quando foi criado? Deus deu o nome para o homem, chamou de Adão, né? E aí Deus fala assim, ó, agora você vai dominar sobre todos os animais da terra, peixes, aves, todos eles. E para mostrar, Adão, que você manda sobre todos eles, quem vai dar o nome para os animais é você. Então ele manda chamar os animais, e quem dá o nome para os animais é Adão. Por que Adão está dando o nome para os animais? Para mostrar quem está dominando, ou seja, aquele que tem autoridade sobre nomeia. Não? Assim, você tem esses vários exemplos disso, né? Eu sei que o pessoal aí não vai gostar muito, que hoje em dia é meio politicamente incorreto falar, mas a Bíblia deixa muito claro. A mulher só recebe nome depois da queda, né? E quem dá o nome à mulher é o homem. E evoca a autoridade do homem sobre a mulher, que foi dado, né, reiterado por Deus, inclusive. Então você tem esses aspectos. Quem tem autoridade maior, nomeia. E Deus está dizendo o seguinte: Abraão, Sarai, eu estou adotando vocês, estou fazendo uma aliança com vocês, com toda a sua descendência. E para demonstrar minha autoridade sobre vocês, eu vou mudar o nome de vocês. Então agora é como se você fosse filiado à minha, né? Vocês agora fazem parte da minha família, né? Tanto que depois Abraão é chamado de amigo de Deus, inclusive, só para você lembrar, né? Você faz parte agora da minha família, e com isso eu te dou um novo nome. E o que tem, e qual é a mudança do nome? Bem, Abraão vai receber um rei aqui no meio, fica Abraham. E Sarai vai tirar o Iod e vai colocar também um rei, vai ficar Sará. É como se Deus tivesse pego parte aqui da sua graça e parte da sua graça e colocado para Abraão e para Sara. Graça sobre graça. Evocando que a aliança feita com Abraão e com Sara é uma aliança de graça sobre graça. E isso é importante, por quê? Porque isso aqui já é, de certa forma, um simbolismo da nova aliança na antiga, antes da antiga, inclusive, aparecer, né? Antes do Monte Sinai. Que, inclusive, Paulo vai resgatar isso. Paulo vai trazer isso que foi feito com Abraão, lá em Gênesis 15, a começar por lá, né? Lembra que a gente viu no nosso quiasmo lá, Gênesis 15 faz parte do núcleo central, e a Gênesis, e são essas alianças feitas que vão capacitar essa mudança dos nomes, o que evoca que a aliança feita com Abraão é baseada na fé, não num dito de regras, não no modelo de regras, né, ou mandamentos pela lei. Não que Abraão não tenha seguido, porque o texto depois vai dizer que Abraão cumpriu a lei. Só que ele cumpre a lei nos moldes da nova aliança. A gente vai falar disso quando falar do paralelo no deserto, entre a antiga aliança e a nova aliança. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas você já vê esse núcleo acontecendo antes, inclusive, do Monte Sinai, antes, inclusive, da nova aliança estabelecida por Cristo, porque tudo isso aqui é um paralelo de Cristo. Afinal, foi Cristo quem trouxe para nós graça sobre graça. A abundância da graça, superabundância da graça, veio por meio de Cristo. Ou seja, está tudo interligado, tudo relacionado. E não por acaso você tem isso, de certa forma, meio que cifrado, posso dizer assim, porque para nós, como a gente está mais acostumado com o português, né, com o idioma mais ocidental, isso fica meio cifrado para a gente. Mas, na verdade, está já na própria estrutura gramatical de como o hebraico foi construído e toda a história montada. A gente viu o quiasmo, inclusive, falando sobre isso. Então, é só para a gente dar uma introdução ao assunto, e eu passo a bola para o Tiago de novo. Vai lá, Tiago. Perfeito. Então,
Já que o Dionei falou sobre Abraão e Sara, embora essa introdução a gente fala bastante sobre Abraão e talvez você se pergunte, o que isso tem a ver com o Êxodo? Eu vou fazer uma ponte de conexão entre Abraão agora e tudo isso que o irmão Dionei falou com o Êxodo, só para você entender, porque é interessante você entender essa questão de Abraão também, tá? Vamos lá, vamos para a tela que eu quero fazer uma ponte de conexão e a gente vai dar a introdução então ao Êxodo. Quando a gente olha para essa primeira linha de baixo, ela está apontando para a sombra, aquilo que aconteceu lá no primeiro Êxodo. A linha de cima que eu coloquei, nós vamos falar sobre a realidade, para o que essas coisas estão apontando. Então vamos lá, eu vou começar mostrando para vocês a porção de baixo e vocês vão entender melhor. Quando a gente olha lá para o princípio, para Abraão, que é tudo isso que o Dionei veio falando, onde Deus já veio manifestando a graça dele sobre Abraão, você vai ver que Abraão, ele vai ser chamado de amigo de Deus. E Deus vai dizer para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que de ti eu farei uma grande nação. E é interessante porque ele vai dizer assim, em ti serão benditas todas as nações da terra. E Deus começa a fazer promessas a Abraão. Deus vai dizer para Abraão, você vai ter uma descendência que vai ser como as estrelas do céu. Depois, quando ele reitera essas promessas, ele vai ampliar, ele vai dizer, a tua descendência será como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu. Então Deus começa a fazer promessas a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações da terra. E Deus vai dizer, em teu filho Isaque, né, em teu filho Isaque será chamada a tua descendência, que seria a descendência que iria se manifestar. Bom, quando a gente olha para a sombra dessas coisas, a linha de baixo, nós vamos ver que Abraão ele teve uma descendência. Ele teve Ismael, que foi da sua serva egípcia, Agar, né, que era uma serva egípcia, e ele teve também Isaque, que é o filho da promessa, que de fato foi aquele que foi gerado mediante não as suas condições físicas, mas mediante o milagre de Deus. Agora, olha que interessante, Abraão ele teria uma descendência que seria como as areias da praia do mar e como as estrelas do céu. Quando a gente fala de uma descendência como a areia da praia do mar, a gente está falando de algo que é terreno, algo que está abaixo. Mas quando a gente fala de uma descendência como as estrelas do céu, a gente está falando de uma descendência celestial. Então veja que Deus ele já vinha apontando que de Abraão sairiam essas descendências, como a areia do mar, mas como as estrelas do céu também. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque agora a gente vai entrar na história do Êxodo. E em Abraão é dito, né, o próprio Senhor, quando aparece para Abraão, ele diz, em Isaque vai ser chamada a tua descendência, você vai ter uma descendência segundo a promessa. Só que saiba de uma coisa, a tua descendência, Abraão, ela vai ser peregrina em terra estrangeira e eles vão ficar lá por 400 anos, e após 400 anos eles vão sair dessa terra. Eu vou tirar eles com mão poderosa, com braço estendido, eu vou tirar eles do Egito, e Deus ele vai dizer acerca da descendência de Abraão, eles vão sair de lá com muitas riquezas, assim como o Dionei falou que aconteceu com Abraão, na sua vida, quando ele foi para o Egito e saiu de lá com riquezas, vai voltar a acontecer agora com a descendência de Abraão, quando eles vão para o Egito e quando eles saem de lá, eles vão sair com muitas riquezas. Então, só para você entender, até agora eu falei do quê? De Abraão, tá? Então, Abraão morre, Sarai morre também, né? Ela morre antes que Abraão, os dois morrem, e agora Abraão que teve Isaque vai ter Esaú e Jacó vão ter, na verdade, Jacó, né, que é onde vai repousar a bênção da primogenitura, ele vai ter os 12 filhos, da onde virão as 12 tribos, e aí tem toda aquela história de José, que vai ser vendido pelos irmãos para o Egito, depois de um tempo, você vai ver que
José vai se revelar aos seus irmãos e vai fazer com que toda a descendência de Jacó, que eram cerca ali de 70 pessoas, eles vão para o Egito e vão habitar na terra do Egito. Então você vê, começa com Abraão e as promessas de uma descendência. Quando essa descendência já está bem firmada, você já tem os 12 patriarcas, eles vão para o Egito, como Deus havia anunciado a Abraão. Quando eles estão no Egito, morre Jacó, morre os 12 patriarcas, inclusive José, e morre o faraó daquele tempo. E se levanta outra dinastia, outro faraó que não conhecia a Jacó, não conhecia José, não conhecia os hebreus, e esse faraó, de uma outra dinastia, ele vê que o povo havia se multiplicado de tal forma que ele fica com medo de que se viesse uma guerra, eles se ajuntassem a outros. O povo havia enriquecido demais ali no Egito, então o faraó ele começa a ficar com medo e ele começa a escravizar o povo. E aqui eu não vou entrar na parte histórica, embora tenha muitas coisas, inclusive eu vi uma live do Dionei falando sobre essa parte histórica e tudo mais, tem muita revelação. O que eu quero mostrar para vocês é a parte profética, porque Faraó aqui, ele vai oprimir o povo. Então você vai ver que, assim como Deus havia revelado que a descendência de Abraão seria escrava em terra estrangeira, agora está se cumprindo. A descendência de Abraão, os descendentes como a areia da praia do mar, essa descendência terrena, o povo hebreu, eles vão para o Egito, eles vão se tornar escravos e vão começar a ser oprimidos em terra estrangeira. E então esse povo vai clamar a Deus e agora Deus vai enviar um libertador, porque ele ouviu o clamor do povo. Bom, irmãos, até aqui nós temos uma pequena porção. Eu vou fazer o primeiro paralelo com vocês, depois eu dou uma sequência e aí eu vou passar a bola para o Dionei de novo. Mas até aqui a gente tem um pequeno paralelo. Por quê? Quando a gente fala de Abraão, nós vamos ver que Abraão ele vai ser chamado de pai da fé. Por quê? Porque ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado por justiça. Quando a gente vai ler algumas porções, que depois a gente pode ler também, você vai ver que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai fazer muito essa conexão com os descendentes de Abraão. Não só Paulo, você vai ver Paulo falando dos descendentes de Abraão e apontando para os descendentes segundo a promessa. Você vai ver Jesus falando sobre os descendentes de Abraão. Você vai ver o João Batista também falando sobre os descendentes de Abraão. E isso é muito legal porque você vai entender agora aonde nós vamos encontrar a realidade dessa história. Porque assim como os descendentes de Abraão vão se tornar escravos, você vai ver que toda a humanidade, por causa do pecado, eles vão se tornar escravos. Né? Escravos do quê? Escravos do pecado. Em Adão, a Bíblia diz assim que em Adão todos morrem, porque por meio de um homem o pecado entrou no mundo e o pecado passou a todos os homens e todos pecaram, todos estão sujeitos à escravidão, à morte e tudo mais. Então, quando a gente olha para o Egito ele é uma figura do mundo em que vivemos. Porque a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Quando a gente olha para o faraó, o que é o faraó? É uma figura de Satanás, que é o príncipe deste mundo. Né? É aquele que governa o mundo hoje. O mundo jaz no maligno, como eu falei. Né? Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, os descendentes de Abraão apontando para o homem, né? Os descendentes de Adão. O Egito como se fosse uma figura que aponta para a realidade, que é o mundo inteiro. O faraó, que é uma figura que aponta para Satanás, o deus deste século. Né? Inclusive o faraó era como considerado uma espécie de divindade. E os descendentes de Abraão aponta para toda a humanidade. Então, aqui nós temos o quê? O Egito apontando para o mundo, e a escravidão dos descendentes de Abraão apontando para o homem que se tornou escravo. Lembra que aquele que peca se torna escravo do pecado, ou aquele que é vencido torna-se escravo daquele que o venceu? Então, aqui nós temos essa primeira figura. Só que aqui eu quero fazer uma colocação, deixa eu até perguntar o seguinte, Dionei, nessa porção do estudo,
Tu tem algo que tu quer acrescentar nessa primeira porção, ou eu posso fazer uma ponte de conexão para o Libertador e depois aí eu passo a bola para te falar sobre isso? Tem alguma coisa que quer acrescentar aqui? Eu posso acrescentar uma curiosidade bastante interessante que eu Vai sempre lá, gosto então. de mencionar, né? Até porque está vinculada a Gênesis 15. Deixa eu até trazer Gênesis 15 aqui, porque, mais uma vez, me parece intencional, né? Como tudo na Bíblia é intencional, mas é um intencional que às vezes parece nos escondido, na verdade, né? Então, só para elencar essa questão, né? Deixa eu compartilhar a tela mais uma vez. Tá aqui, cadê você? Aqui. Então, Gênesis 15, você tem justamente toda essa situação relacionada à visão que Abraão está tendo aqui. Inclusive, tem alguns aspectos de tradução que são interessantes. Por exemplo, você vai no versículo 5. Aqui é uma questão só de curiosidade para vocês, tá? No versículo 5, deixa eu até compartilhar com outras versões, gente, só para vocês entenderem do que eu quero falar nesse aspecto. Aqui eu vou fazer um paralelo de Gênesis. Opa, não sei por que ele não copiou, mas tudo bem. A minha Almeida Revista Atualizada fala, então, conduziu até fora e disse, olha as estrelas, né? Olha para o céu, quantas estrelas, tudo mais. Na NVI, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas. Só que tem um detalhe, quando você pega o versículo 5 aqui, gente, e você olha isso aqui no hebraico, novamente tentar ver se consigo trazer aqui, né? Você vai ver que não existe a palavra tenda aqui, né? A NVI tentou te ajudar, na verdade. Imaginou que talvez Abraão estivesse dentro de uma tenda, e aí está levando Abraão para fora da tenda. Mas a verdade é que não existe esse termo aqui, tenda. Inclusive, pelo aspecto do texto, né, se você olhar, não parece nem ser de noite. Isso aqui parece ser durante o dia, porque você vai ter o anoitecer aqui, logo depois. Então tem umas coisas curiosas aqui que vale a pena mencionar nesse ponto. Mas a parte que me interessa justamente é quando ele vai falar, né, justamente sobre a aliança e vai dizer o seguinte, olha, a tua posteridade será peregrina em terra alheia, aquilo que o Tiago já citou, né, e será reduzida à escravidão, ou seja, você vê que esse aqui é um processo lento e gradual, né, eles não são escravos no primeiro momento. Esse reduzido à escravidão, você quer dizer que, à medida que esse final dos 400 anos chegarem, a escravidão vai ser maior, nesse aspecto. Inclusive, lembra que eles vão ser oprimidos pelos egípcios. E a primeira opressão, o primeiro descendente de Abraão a ser oprimido é Isaac, né? Isaac, filho de Agar, que é uma egípcia, né? Sendo oprimido, inclusive, por Ismael, filho de uma egípcia. Apesar de ser irmão de Abraão, é filho de uma egípcia e é o primeiro que começa a oprimir a descendência, o primeiro egípcio oprimindo a descendência de Abraão. Então, essa questão vai escalar, vai ganhar uma escala até esse vínculo máximo da escravidão. Mas o que me chama a atenção são os 400 anos. Essa questão específica aqui dos 400 anos, que não são por acaso, né? Existe um motivo para isso que vale a pena citar. E o motivo que eu vejo, deixa eu até apagar aqui, só para ter novamente o espacinho da minha tela, né? É que, curiosamente, lembra que eu falei que as letras no hebraico têm valores, né? E como elas têm valores, existe uma letra em particular que tem o valor 400, que é essa letra aqui, ó. A letra Tav. Ela vale 400. Só que o Tav, na época de Moisés, por exemplo, né, o Tav, há 2.000 anos antes de Cristo, 1.500 anos antes de Cristo, não se escrevia assim. Isso aqui é hebraico moderno, isso aqui surgiu, né, depois do exílio. Então, não é o hebraico, digamos, da época. O hebraico da época, né, o Tav, na verdade, o símbolo dele é uma cruz, né? Ou seja, como se simbolicamente estivesse escondido no texto, Deus falando assim, Abraão, não se preocupa. A cruz é a libertação. A cruz é o grande sinal do êxodo, né? A cruz, efetivamente, é a liberdade, onde todos vão ser livres da escravidão, quando chegar
a cruz, né? Simbolicamente. Claro que tudo isso é uma sombra, a gente sabe que isso efetivamente vai acontecer em Cristo, né? Mas você já tem ali esse mesmo simbolismo. Não por acaso Deus está usando o número 400, né? Existe um design. E vale lembrar que na época de Moisés e na época de Abraão, né? Porque lembra que isso foi, o Pentateuco foi escrito por Moisés, as letras não tinham valores ainda, gente. Só para você saber, tá? Os valores das letras no hebraico só vão surgir por volta do ano 200 antes de Cristo. Ou seja, depois que, inclusive, todo o Antigo Testamento já foi escrito, né? Porque 200 antes de Cristo é mais ou menos o período interbíblico. Então, quando Moisés escreve, por exemplo, né, aquelas sinfonias matemáticas que eu costumo dizer, de Gênesis 1:1, né, ou tudo que nós vimos aqui, ou até mesmo isso, nenhum deles está pensando em letras como números. Isso só vai acontecer mais de 1000 anos depois, né, por uma cópia dos gregos. Na verdade, eles vão imitar os gregos, porque os gregos fizeram isso, pegaram as letras e transformaram também em números. Tá? Então, os hebreus vão imitar isso, né? Então, para nós, parece, né, humanamente falando, seria isso aqui é uma baita de uma coincidência. Não, gente, isso é design. Isso é Posso Deus, fazer um acréscimo, Dionei? claro. Só para compartilhar, para não perder essa janela do número 400 anos. Olha só que interessante, né? E isso é uma coisa que a gente vai abordar um pouco com mais profundidade na próxima live sobre o último êxodo também. Mas eu quero aproveitar a janela que o Dionei falou só para acrescentar isso, porque é um link legal. Quando a gente fala do número 400, olha só que interessante se a gente fosse fazer um cálculo, tá? Eu botei aqui, ó. Quando você pega o número 400 anos, que é dito para Abraão, né, que a descendência dele seria escrava durante 400 anos, e a gente multiplica por 360 dias, que é o equivalente a um calendário profético de 30 dias. Isso, exato, ano profético, né? Você tem o quê? O número 144 mil. O que é 144 mil? 144 mil não aponta lá para o livro do Apocalipse, para Nova Jerusalém, as muralhas que tem lá 144 mil côvados, né, ou 144 côvados. Esse número 144 mil, ele aponta muito para o Apocalipse, para o povo de Deus, para a Nova Jerusalém, mas esse número 144 mil ele vai ser encontrado em outros lugares, diversos, mas eu fiz uma conexão só de 2 aqui. Porque assim como eu mostrei a sombra na linha de baixo, eu vou mostrar uma realidade na linha de cima. Quando você pega 6 dias, né, lembra que Deus disse que que Deus trabalhou 6 dias, no 7º descansou. Eu entendo que esses 6 dias profeticamente também apontam para 6.000 anos, né? Assim como a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, a Bíblia sempre vai tratar muito com esse jogo de números, né? Onde Deus diz assim, 6 dias trabalharás, o 7º é descanso, 6 anos trabalharás, o 7º é um ano de Shemitah, de descanso, tem o ciclo do jubileu, tem muita coisa. O escravo hebreu, durante 6 anos ele deveria trabalhar, no 7º ele seria livre. Tem muitas figuras aqui que não convém a gente se aprofundar agora para não perder o foco. Mas quando você olha, um dia ele tem o quê? 24 horas. Quando você multiplica os 6 dias em que Deus trabalhou, 6 dias de 24 horas, você tem o número 144. Se você transformar em milênio, você multiplicar por 1000, você tem o número 144 mil. Perceba que é como se Deus dissesse que os 400 anos que a descendência de Abraão ela se tornaria escrava, ela pode ser lida também como um período de 6.000 anos de escravidão até o período da libertação. Deus está deixando essa conexão aqui no número 144, que aponta para um grupo de pessoas que vai estar sendo salvo durante esses 6 milênios. Né? Inclusive, a gente vai ver isso no livro do Apocalipse, mas essa é uma das formas de ler que a gente vai até estudar isso com mais profundidade na próxima live, tá? Mas eu quis fazer essa conexão com o número 400, porque é como o Dionei falou, né? Ele está falando desse sinal que Deus está dando para a libertação da escravidão. Porém, só quis compartilhar isso com vocês para não perder o time, né? Mas, Dionei, tu queria seguir essa sequência? Depois, tem mais algum acréscimo? Só faço um adendo
E aí você pode Perfeito. seguir. Deixa eu aproveitar, já que você já citou toda essa questão, porque tudo isso simboliza, né, essa questão da cruz de Cristo. Vai lembrar Efésios 2, 18 e 19, né, que fala que porque por ele, ou seja, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um espírito, e assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Ou seja, a cruz, simbolicamente, né, tira essa pecha de peregrino e forasteiro e nos torna cidadãos dos céus, em muitos aspectos. Que é o que você vê, inclusive, do povo de Israel, né? Várias vezes vão chamar, vocês foram estrangeiros, peregrinos em terra estrangeira, tudo mais, mas agora não mais, né? Agora são filhos. Então, esse é um paralelo direto, mais uma vez, por meio da cruz, né? Que é um simbolismo.